Agora vamos ver a questão sobre as diversas possibilidades para o ensino da geografia. Então, gente, muitas são as possibilidades de ensinar geografia, de transposição didática, de metodologias, de métodos, de estratégias para alcançar os objetivos de aprendizagem. Então, cabe a cada professor agora, além de usar do seu conhecimento, também usar da sua criatividade, né, da sua ousadia, da sua inovação, para que essas possibilidades sejam realmente dinâmicas e gostosas de se fazer com as crianças. Então vamos ver aqui algumas possíveis possibilidades do ensino da geografia. Mas antes, eu gostaria de tratar com vocês sobre alguns mitos que atrapalham o ensino da geografia. Mitos pedagógicos que, em vez de ajudar, se tornam inverdades sobre a geografia e atrapalham, né, a forma de ensinar e fazem com que o ensino da geografia aconteça de forma errada. Então vamos ver alguns aqui mitos. O primeiro: a geografia é uma disciplina decorativa cuja função é apresentar o nome dos países com informações sobre capitais, moedas e idiomas. Olha só que mentira, que mito, que sentença falsa. Nunca que a geografia vai ser só isso: ensinar a relação de país com capital, estado com capital, nomes de lugares, localização em mapas, suas moedas, seus idiomas. Isso é um mito, tá? Conhecer os países, bem como conhecer as principais cidades do mundo, é relevante sim, é importante. Saber que o dólar, né, é de um país, que o euro é de outro continente, que o real era aqui do Brasil, isso é importante. Mas são informações apenas informações de lugares do mundo, né? São apenas informações que podem ser absorvidas em qualquer fonte. Não precisa necessariamente o aluno esperar para aprender na escola. Isso na verdade não é ensinamento de geografia, isso são informações que o aluno pode adquirir, né? Então esse aqui considera que essas informações devem ser abordadas de forma dessa maneira, são abordadas de forma decorativa, sem nenhum tipo de reflexão, de sistematização, contextualização. Então o correto, em vez de fazer isso, à medida que os estudos sobre diferentes temas da geografia forem sendo ministrados, essas informações passam a ser obtidas de forma contextualizada. Então, quando se vai estudar as regiões, os continentes, né, os fatos em outros lugares, é que se inclui essas informações, mas não fazer uma aula só para falar dos países e suas capitais, fazer aquele quadro: país, capital, moeda e idioma. Isso se torna um ensino decoreba e não tem, tá certo, contextualização nenhuma para o aluno. Outro mito: o aluno precisa desenhar mapas para aprender geografia. Gente, quando eu era criança eu fiz muito isso. Pegava uma folha de papel fino do caderno de desenho, botava sobre a folha do livro e ia desenhar o mapa e depois passar para o caderno. Nossa, que cópia! Nós estamos apenas transpassando o desenho do mapa, né? Contornando o mapa da região, do país, do mundo. Estamos apenas transpassando do livro para o caderno. É uma prática desnecessária para o aluno. Então ele já tem um livro lá, para que ele está perdendo tempo, gente, desenhando? Isso não é, porque eu estou trabalhando cartografia, desenhar mapas. Isso não é trabalhar mapa. É a mesma coisa de pegar um texto em língua portuguesa e escrever. Escreva o texto da página tal no caderno. Isso não gera aprendizagem nenhuma. Na geografia fazer isso é um crime. É um trabalho mecânico de desenhar aleatoriamente os mapas no caderno. Além disso, é um tipo de atividade que o estudante acaba realizando funções meramente mecanizadas, com uma preocupação maior em conferir, né, se ele conseguiu desenhar de forma como está no original,
sem levar em consideração nenhuma reflexão sobre a dinâmica socioespacial do mapa. Então é mais um mito, mais um erro de ensino da geografia. Outro mito, outro erro gravíssimo no ensino da geografia é a geografia não possuir uma aplicabilidade prática. Você chegar a dizer que a geografia não possui aplicabilidade prática, que mito, que erro, né? A geografia possui uma ciência de viés horizontal, ou seja, é progressiva. Ela se debruça em um único, ela não se debruça em um único tipo de tema. Uma disciplina que trabalha com social jamais ela vai se debruçar em um único tipo de tema. Ela não é horizontal, ela é vertical, ela progride. Ela possui um caráter eminentemente prático de discutir os problemas, os conflitos e buscar soluções sensatas e reais para isso. É errôneo considerar os conteúdos ministrados, dizer que eles não possuem nenhuma relação com o real, que é fictício, né? Então é uma em verdade ele não reproduziu o espaço geográfico para as crianças. Um outro mito, uma outra inverdade no ensino da geografia é quando se diz a geografia é a descrição da terra e dos lugares. Nós já falamos sobre isso, que a geografia não se limita mais a isso. Ela já se caracterizou há muito tempo como a ciência que estudava a diferenciação de áreas, né? A distribuição e características dos diferentes lugares. Estudou o planeta, o universo, a Terra, os planetas. Já por muito tempo a geografia se deteve a isso, mas hoje não é mais. Hoje já saiu desse campo e passou a ter uma acepção mais ampla, mais complexa. Deixou de ser totalmente descritiva sobre os fatos naturais para se tornar reflexiva e passou a fazer com que aconteça o estímulo ao pensamento crítico, social e cotidiano do aluno. Então ela deixou de ter meramente características físicas, naturais, ambientais, e passou a ter também características humanas, sociais, culturais. Então é outro mito, é outra mentira dizer que a geografia só descreve a terra e os lugares. Um outro mito, uma outra inverdade da geografia é quando se diz a geografia precisa ser dividida em física e humana. Separar ou geografia física e geografia humana. Não há essa necessidade. Muitos já pensaram assim, muitos geógrafos. Mas hoje a geografia não divide mais a física, o físico do humano. Ou pelo menos não deveria dividir, né? A gente não vê muito essa divisão mais nos livros de geografia. Então, ao estudar os diferentes fenômenos, o que é que se recomenda? Que esse estudo ele seja mútuo, ele seja complementar. O humano não caminha sem o físico e o físico não existe sem o humano. Por mais que os temas sejam da geografia física ou da geografia humana, é necessário lembrar que há uma inter-relação entre esses elementos, natureza e sociedade. Um outro mito, uma outra inverdade é quando se diz a geografia atualmente é somente social e crítica. Não é. Ela não perdeu, apesar da gente ter falado há pouco que o físico e o humano são interrelacionados, ela não é só social e crítica. Ela não deixou de ser uma coisa e passou a ser outra. A geografia, na verdade, ela se complementou, ela ampliou o seu campo de estudo, ela continua com o seu pensamento científico, seu pensamento físico, natural, né? Seus estudos da natureza, mas ela trouxe agora de forma equilibrada, complementar, também o ensino crítico, cultural, social, político. Ela ampliou a sua dimensão de objeto de estudo. Podemos citar também como um outro mito, outra inverdade da geografia, quando
quando se diz a geografia aborda vários temas, mas não se aprofunda em nenhum. Que inverdade, que mito. Eu falei para você já que a geografia, o estudo da geografia parte do micro para o macro. Vem lá da sua simplicidade no primeiro ano, dos seus conteúdos básicos, até a complexidade ao término do ensino médio. É muito importante saber que nas aulas de geografia, há essa progressão, ela se aprofunda sim, tá? Então isso é uma outra inverdade, uma outra mentira. E por fim, quando ouvimos que a geografia é uma ciência atual que não faz uso de temas do passado, também é outra inverdade, é outro mito. Para compreender os fenômenos atuais, nós precisamos ter um conhecimento histórico, porque tudo é fruto das ações, das técnicas, dos elementos, dos fatos, dos conflitos que aconteceram anteriormente. Existe uma relação forte, muito grande entre a geografia e a história, tá? Tudo que acontece hoje na política, houve todo um percurso histórico para chegar ao que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje na questão da saúde pública, houve todo um percurso histórico para chegar ao que se tem hoje. Então, lógico que a geografia ela se casa muito bem com a história. Elas caminham juntas. A história ajuda a geografia a entender os porquês dos acontecimentos. Então, isso são fatos, são verdades, tá certo? Que por muitos anos foram praticados e até hoje, infelizmente, alguns professores considerados tradicionais ainda veem a geografia com esses olhos, mas são considerados pela geografia moderna mitos, né, mentiras para o ensino da geografia. Bom, então diante disso vamos ver algumas possibilidades, né, que o professor pode utilizar como ponto de partida para a composição de suas aulas, para poder dinamizar, alcançar, né, os objetivos satisfatórios. O que vale prioritariamente é a sua criatividade, uma vez que cada professor possui o seu estilo próprio e não existe uma maneira padrão de se ensinar. Cada um vai de acordo com sua postura em sala de aula, com a sua forma de trabalhar, com suas ideologias, contando que atenda a demanda da necessidade dos alunos. Então, quando se inicia uma aula de geografia, vamos pensar em como iniciar uma aula de geografia, tá? Então, iniciar a aula fazendo uma introdução do assunto a ser abordado e dos objetivos a ser alcançados. Relembrar o assunto da aula passada é importante para que haja uma ligação entre os conteúdos. Fazer sempre a retomada, igual às novelas, no capítulo anterior, aí faz aquela retrospectiva, depois começa o capítulo de hoje. Então é importante a gente retomar sempre relembrando o que foi trabalhado no último momento. Utilização de transparências, vídeos, jornais, revistas, músicas são importantes instrumentos para a fixação de conteúdo. Não vamos nos fixar só no livro didático, não. Só em data show, não. Vamos variar, certo? Os instrumentos que podem nos fazer com que a aula fique diferente. Incentivar a leitura, uma vez que a mídia tomou o lugar da mesma. E realizar trabalhos dirigidos em grupo. Olha, outra coisa importante, a leitura é importante, gente. Hoje ninguém quer ler mais, só quer assistir. É por isso que nossos alunos têm muita dificuldade em compreender textos simples, interpretar pequenos textos, porque só é um bom leitor, só é um bom interpretador, só é um bom compreendedor da leitura quem lê. Quem lê, compreende e escreve bem. Tá? Então hoje a gente tem livros e temos os filmes. As pessoas preferem assistir os filmes do que ler, né? E isso atrapalha muito. Então vamos incentivar os meninos a ler e também a fazer trabalhos em grupos, né? Trabalhar o coletivo, aprender a trabalhar em conjunto,
É importante também. E por fim, proporcionar provimento de aulas de campo, conhecida como atividade extraclasse. Essa atividade fornece um potencial enorme de aprendizagem, pois se trata da prática do real e da experiência. Então trabalhar a aula de campo, gente, é importante demais, tá? É uma estratégia que leva o aluno a aprender na prática, na vivência, no convívio, pegando, sentindo, vendo. Ele sai do abstrato da sala de aula, de estar só ouvindo o professor falar, ou vendo as imagens no livro, no data show, nos cartazes, né? Ou assistindo em vídeos, em filmes, e ver na realidade o que está acontecendo ali ao seu entorno, na sua sociedade, no seu lugar, no lugar próximo. Então, vamos pensar essas estratégias, tá? A aula de campo, ela pode ser no início de um projeto, de um conteúdo, de uma sequência didática, pode ser no meio, pode ser no fim. Todas essas alternativas aí precisam ser abraçadas para a gente ter uma boa aula de geografia.